Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais os palpites da loteca. Vamos falar do concurso 948, que está acumulado e tem uma estimativa de prêmio de R$1.100.000. Vamos para o segundo palpite do concurso 948. Desse concurso, nesse segundo vídeo, nesse segundo palpite, eu vou fazer de 4 duplos, no valor de R$24. Semanalmente eu vou fazer 2 jogos de 4 duplos, no valor de R$24. Vamos que vamos, em busca desse milhão. Vamos lá aos palpites: Jacuipense e Floresta. Série C é osso. O Jacuipense ocupa a 9ª colocação do grupo A com 9 pontos, 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas. O Jacuipense está mal das pernas, vai receber o Floresta que também está mal das pernas. Ocupa a 8ª colocação do grupo A com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Esse é um jogo, pense num jogo difícil de dar um palpite. Aqui é complicado. Mas eu vou acreditar aqui que o Jacuipense, jogando em seu domínio, pode até ganhar esse jogo. Mas não vou fugir do empate. Então por isso eu vou colocar um duplo. Coluna 1, Jacuipense e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Série C, Paysandu, o Papão versus Tombense. O Paysandu ocupa a 5ª colocação do grupo A da Série C com 13 pontos. Já o Tombense vem em terceiro do grupo A com 14 pontos. Nos últimos 5 confrontos aí, olha, o Papão leva vantagem diante do Tombense. Foram 2 vitórias do Paysandu, 1 empate e nenhuma derrota. Então meu palpite aqui no jogo 2 é coluna 1, Paysandu seco. Jogo 3, Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa. Série B é complicada. O Brasil de Pelotas continua mal das pernas, ocupa a 16ª colocação com 12 pontos. Está na beira da zona o Brasil. 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Jogando em seus domínios, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Brasil empata demais. Vai receber o Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, que ocupa a 10ª colocação com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Jogo difícil, jogo equilibradíssimo. Mas aqui o meu palpite, eu vou confiar mais no Sampaio Corrêa, que eu acredito que deve levar essa. Então meu palpite de jogo 3 é coluna 2, Sampaio Corrêa seco. Jogo 4, Ferroviário do Ceará versus Botafogo, o Belo da Paraíba. O Ferroviário ocupa a 2ª colocação do grupo A com 15 pontos. Já o Belo ocupa a 1ª colocação do grupo A com 15 pontos. Ambas equipes, a diferença aí é só saldo de gols. Jogo difícil, jogo equilibradíssimo. Nos últimos 5 confrontos foram 1 vitória do Ferroviário, 3 empates e 1 vitória do Belo. Jogo difícil, jogo equilibrado. Então por isso meu palpite é empate seco, coluna do meio, jogo 4. Jogo 5. São Paulo, Tricolor Paulista versus o Palmeiras, o Verdão. O São Paulo continua mal das pernas, ocupa a 17ª colocação com 11 pontos, entrou na zona. Os Tricolor Paulista, vamos sair da zona. Aqui é um jogo complicado, porque o Palmeiras é líder do campeonato da Série A com 31 pontos, mas nos últimos 5 confrontos, o São Paulo não perde para o Palmeiras. Olha, 3 vitórias do Tricolor Paulista, 2 empates e nenhuma vitória do Palmeiras. É um jogo que tudo pode acontecer. No primeiro palpite, eu fechei no São Paulo. Agora eu vou abrir um duplo. Coluna 1, Tricolor e coluna 2, Palmeiras. Duplo aberto, jogo 5. Jogo 6, Internacional Colorado versus Cuiabá. O Internacional ocupa a 14ª colocação no campeonato com 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Olha, o Colorado jogando em seu domínio deixa muito a desejar. 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Já o Cuiabá ocupa a 15ª colocação com 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Mas jogando no Beira-Rio, eu acredito que o Internacional vai fazer o dever de casa e sair vencedor desse jogo aí. Então meu palpite no jogo 6 é coluna 1, Internacional seco. Jogo 7, Botafogo do Rio versus Vasco da Gama, de Lisca.
O Botafogo ocupa a 11ª colocação com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Botafogo jogando em seu domínio é forte, mas vai receber o Vasco, que vem muito bem no campeonato. Ocupa a 7ª colocação com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Mesmo jogando no Engenhão, eu acredito que o Vasco de Lisca vai vencer essa, porque o Vasco vem forte aí. O Vasco não perde na Série B, já 6 partidas, 3 vitórias e 3 empates. Eu acredito que vai vencer mais uma. Então meu palpite em jogo 7 é coluna 2, Vasco da Gama, seco. Jogo 8, Bragantino e Grêmio, jogo duro, jogo equilibrado. O Braga ocupa a 4ª colocação no campeonato com 24 pontos. O Bragantino vem bem. Já o Grêmio, infelizmente não posso dizer o mesmo, ocupa a 19ª colocação com apenas 7 pontos. Mas nos últimos 5 confrontos aqui, o Bragantino sempre leva vantagem. Olha, nos últimos 6 confrontos, quer dizer, nos últimos 6 confrontos, o Bragantino jogando em seus domínios. 3 vitórias do Bragantino e 3 empates. Olha, o Bragantino sempre leva vantagem diante do Grêmio quando joga em seu domínio. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Bragantino e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 8. Jogo 9, Atlético Mineiro Galo versus Atlético Paranaense, o Furacão. O Galo vem muito bem no campeonato. Ocupa a vice-liderança com 28 pontos. 9 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas. Jogando em seus domínios, o Galo está cantando alto. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas vai receber o Furacão que vem forte aí. Ocupa a 5ª colocação com 23 pontos. 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Jogo difícil, jogo equilibrado. Mas eu acredito que jogando em seus domínios, o Galo vai cantar alto. Então meu palpite no jogo 9 é coluna 1, Atlético Mineiro, seco. Jogo 10, Corinthians e Flamengo. O Coringão ocupa a 10ª colocação no campeonato com 17 pontos. Olha, o Corinthians deixa a desejar. Tá mal das pernas o Coringão. O que está acontecendo com o Corinthians? Mas no último jogo aí, o Corinthians ganhou do Cuiabá por 2-1. Agora vai receber o Mengão. O Mengão que vem forte nesse campeonato aí. Olha, depois que entrou o Renato Gaúcho lá, o Mengão ainda não perdeu. Ocupa a 6ª colocação com 21 pontos. Mas nos últimos 5 confrontos aí, nenhuma vitória do Corinthians, 1 empate e 4 vitórias do Mengão. O Flamengo sempre leva vantagem em cima do Corinthians nos últimos 5 confrontos. Então, por isso, coluna 2, Flamengo seco. Jogo 11, Bahia e Sport. É jogo dificílimo esse aqui. Olha, sinceramente, é um jogo que tudo pode acontecer. Mas o Bahia jogando esse domínio, eu acredito que vai vencer esse jogo aí. Ocupa a 9ª colocação no campeonato com 17 pontos. Olha, o Bahia simplesmente decepcionou ontem. Perdeu mais uma para o Galo. Olha, por 2-0 pela Copa do Brasil. Agora vai receber o Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Sport que não vem muito bem das pernas, ocupa a 16ª colocação com 11 pontos. Está na beira da zona o Sport. O que está acontecendo com o Sport? Mas nos últimos 5 confrontos foram 2 vitórias do Bahia, nenhum empate e 3 vitórias do Leão. O Leão sempre está levando vantagem nos últimos 5 confrontos aí diante do Bahia. Mas eu acredito que o Bahia, jogando esse domínio, deve fazer o dever de casa e sair vencedor desse jogo. Então meu palpite de jogo 11 é coluna 1, Bahia seco. Jogo 12, Remo e CSA, Série B. O Remo ocupa a 13ª colocação no campeonato com 16 pontos. 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Jogando em seu domínio, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o CSA ocupa a 12ª colocação com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Jogando fora do seu domínio, o CSA deixa a desejar, 2 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer, mas jogando esse domínio, eu acredito que o Remo tem que fazer o dever de casa, mas o CSA é jogo duro. Então, por isso, eu vou fechar um duplo.
coluna 1, Remo e coluna do meio. Coluna 1, Remo e coluna do meio no jogo 12. Duplo fechado no Remo. Jogo 13, Atlético Goianiense e o Dragão versus América, o Coelhinho que está quase parando no campeonato. O que está acontecendo com o Coelho? O Atlético Goianiense vem soltando fogo aí. Esse Atlético Goianiense aí foi a zebra do concurso passado aí. O Atlético Goianiense ocupa a 8ª colocação com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Jogando em seus domínios, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Olha aí que número bonito aí, Dragão. Já o América, infelizmente, está muito mal. Ocupa a 18ª colocação com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Jogando como visitante, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Eu acredito que jogando em seu domínio, o Dragão deve fazer o dever de casa e sair vencedor. Então meu palpite de jogo 13 é coluna 1, Atlético Goianiense seco. Jogo 14 para finalizar aí os palpites, o nosso segundo palpite, Ceará e Fortaleza, o Leão. O Ceará, o vovô, ocupa a 7ª colocação no campeonato com 19 pontos. Já o Fortaleza, o Leão, ocupa a 3ª colocação com 27 pontos. Vem muito bem o Leão. Nos últimos 5 confrontos, foram nenhuma vitória do Ceará, o vovô, 3 empates e 2 vitórias do Fortaleza. Olha, faz 5 partidas que o Ceará não vence o Fortaleza. Mas aqui é clássico, se tratando de clássico é jogo duro. Fortaleza está bem melhor, mas o vovô está descansado, porque o Fortaleza hoje joga pela Copa do Brasil, diante do CRB. E o vovô só está de boa, descansando. Mas aqui tudo pode acontecer nesse jogo. Então meu palpite é empate seco, coluna do meio no jogo 14. É isso aí, gente. Mais uns palpites formados aí. Agora só não resta esperar e torcer. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu joinha aí. Vamos em busca desse não sonhado 14 pontos. Agora quero mandar um forte abraço para alguns dos seguidores do canal aí que sempre está comentando no canal. Para o Misael, da Eletrônica Real. Forte abraço aí, Misael. Para o Alexandre Neves, de Betim, Minas Gerais. Um forte abraço, Alexandre. Para o Carlos Moraes, de Pirassununga, São Paulo. Forte abraço aí, Carlão. Para o Evandro Lima, para o Leandro José e para o Rafael Guzmão. E para todos que acompanham meu canal. Um forte abraço e vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Valeu, gente. Um bom final de semana e boa sorte para todos. E vamos que vamos. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.